vai suspender, não vai se aposentar, trabalha até morrer. Vamos derrubar o governo. Preta Ferreira livre. Olá, eu sou Ana Paula Rosário e esse é o canal Corpo Político. Todos nós sabemos da importância do movimento social para se construir um novo modelo de sociedade. O webinário de hoje vai dialogar justamente sobre isso, sobre essa necessidade de se pensar um novo modelo de sistema político no Brasil, a partir da perspectiva plurirracial, assim como nos propôs Abdias do Nascimento. Abdias que foi um grande militante, Abdias que foi político, Abdias que foi um grande intelectual, que pensou essa sociedade democrática, onde todas as raças tenham direitos e acesso à cultura, ao social, ao lazer, à economia, a todas as esferas políticas que constroem a estrutura do Brasil. Então, para fortalecer o debate, eu convidei Benilda Brito, Benilda que é negra, lésbica, ativista, coordenadora do Programa de Direitos Humanos do ODAR, Instituto da Mulher Negra, ela que é integrante da MNB, ela que também faz parte do grupo assessor da ONU Mulheres. Então, Benilda, me fale um pouco sobre você, sobre essa mulher preta, lésbica, negra, ativista, mãe, sobre ser Benilda. Esse tantão de coisa, né? Eu sou Benilda Brito, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineira, mas orgulhosamente moro na Bahia por uma opção de identidade, né? Eu sou uma negra, lésbica, feminista, que dedico a vida historicamente nessa luta contra o racismo. Minha militância política nasceu na igreja e muito cedo eu aprendi que o fato de ser mulher e negra me colocaria no lugar de muito enfrentamento diante das desigualdades, diante da violência. Então a minha militância política começou muito cedo e é um lugar do qual não saio até hoje. Eu tenho 3 filhos, o Adaê, que tem 30 anos, é da educação física, a Laie tem 26 anos, ele é um menino das Relações Internacionais e Ciências Políticas, e a Ayana Dara, que vai fazer 21 agora em outubro, e a Ayana, ela é da Administração Pública. É uma menina, todos 3 muito sensacionais, e a Ayana é uma das militantes aí, feminista, jovem, que tem aprendido, né? Acho que desde o útero aprender esse enfrentamento. Sim. Eu me separei muito nova, com 27 anos, então eu criei 3 amigos, nós somos 4 amigos, muito cúmplice. E eu tenho um neto maravilhoso, que é o Enan. Enan tem 7 anos, é o meu dengo, é o meu parceiro, o Bago, né? Como toda avó, eu sou uma avó coruja. Eu sou uma lésbica, mãe, avó, corujérrima e muito orgulhosa da história de vida que a gente tem construído ao longo desses anos. Então você é ativista também, né? Ativista política. E então, eu queria, Benilda, eu quero na verdade, que você fale um pouco de como é se pensar um novo sistema político dentro desse processo político que a gente está passando agora no Brasil, que se movimenta para desestruturar tudo que está sendo construído, né? Então, o acesso à universidade tem sido cortado, a gente tem visto também manobras de envolvimentos em corrupção sendo descaradamente, né, vamos se dizer, cobertos. E aí, como é estar na militância dentro desse processo político, pensando um novo sistema político? Pois é, nós sempre fomos um povo que a gente conquistou, todas as nossas lutas foram conquistas, ninguém nunca deu nada pra gente. Eu costumo dizer que o movimento negro, principalmente o movimento de mulheres negras, o povo negro no Brasil é um povo que sobreviveu à sua própria sorte. O 14 de maio é o dia mais longo da história, porque ninguém pensou uma forma de incluir o povo negro na sociedade brasileira pós-abolição. Pelo contrário, a gente é uma falsa abolição, e em 88 acontece a falsa abolição, e 3 anos depois dessa abolição, a Constituição Federal Brasileira vai se pronunciar sobre a gente, proibindo de votar pobres e mendigos. Ora, quem são pobres e mendigos 3 anos após a abolição? É todo esse povo negro que está aí sobrevivendo, criando alternativas, subterfúgios, paliativos, novas formas políticas de sobrevivência. Porque a nossa luta hoje é pela vida, né? Todos os
pequenas conquistas que a gente achou que nós tínhamos conquistado em governos tidos como esquerda, a gente está percebendo hoje que elas foram frágeis demais, foram iniciativas importantes, mas pequenas demais para o tamanho da história, do estrago que essa história desse país provocou em nossas vidas. Então essas iniciativas, por serem frágeis demais, são todas ameaçadas e a gente já ficando assustado. Então quando a gente pensa assim, mas existia uma democracia, tem uma democracia hoje sendo questionada? Na realidade, Paulinha, eu cresci sabendo que democracia era um mito. Toda vez que eu aprendi a falar de democracia, a gente falava da democracia racial. O mito da democracia racial. Entendendo que esse país, primeiro, nega que a origem de tamanha desigualdade está ligada ao processo de escravidão. Sim. E segundo, negava o racismo. Eu falo negava porque o racismo hoje, ainda que ele continue de uma forma imperiosa, cheia de estratégias e armadilhas, hoje não tem como nenhum analista político, nenhum economista, nenhum jurista não aceitar ou admitir que o racismo é presente, é real e que nós, mulheres negras, somos as mais impactadas com qualquer política desse atual governo. Para a gente é um motivo de muito desespero, nós estamos numa guerra declarada, onde o adversário tem um canhão e a gente tem espadas. Sim. As nossas espadas, porque a gente vai para o enfrentamento como nós sempre fomos, e é o que vai salvar a gente. Agora, o canhão do adversário é absurdamente assustador, porque ele chega e detona. Então nós estamos muito assim, buscando alternativas de sobrevivência, mas esse modelo que existe hoje não nos representa. E aí é dentro dessa questão do mito da democracia racial que a senhora falou, que é muito importante, porque hoje às vezes a gente vai para os debates, né? A gente vê as pessoas falando assim, a democracia morreu, acabou a democracia. E aí a gente vê que a gente não vivenciou nem a democracia, né? E Abdias do Nascimento, ele traz essa ideia de democracia a partir de uma sociedade plurirracial, de uma sociedade onde todas as raças têm acesso econômico, cultural, social, e não só Abdias, mas Angela Davis, né? Lélia, outras pessoas trouxe essa perspectiva de pensamento, e a senhora, como uma mulher negra também intelectual, pedagoga, mestra, assim, como a senhora acha que é possível a gente se pensar uma sociedade plurirracial, né? Porque a gente olha Brasil, a gente vê muito racismo mesmo, né? E um racismo velado, um racismo onde as pessoas não gostam de falar. A gente precisa suavizar a palavra racismo para sensibilizar as pessoas, porque racismo ainda é algo que as pessoas têm resistência, né? Em vários espaços. Então, assim, quando a senhora fala assim, dias mulheres negras virão, né? Como é pensar esse dias mulheres negras, como é pensar essa sociedade plurirracial, como é estar dentro do movimento construindo também essa sociedade plurirracial? Abdias, assim como Beatriz, Lélia, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, foram pessoas que trouxeram muito essa discussão dos quilombos, né? Introduziram muito na gente isso. Por quê? Quilombos, muita gente pensa que era só lugar de negro fugido. Não. Quilombos eram formas de sociedade, formas de organização, que a nossa concepção social, a nossa concepção, ela é cooperativa, ela é coletiva. A gente nunca pensa nada só pra gente. Isso é do povo negro. A gente não faz uma comida só pra gente, a gente não pensa no bem-estar só pra gente. A nossa vale se for coletivo. A nossa lógica é coletiva. Por isso que a proposta de quilombismo que Abdias escreve é uma lógica que já vem desde o período antes aí da abolição. Porque nos quilombos não tinham só pessoas negras. Nos quilombos tinham índios, nos quilombos tinham brancos pobres, nos quilombos tinham pessoas que estavam perdidas e que eram aceitas, porque o quilombo era um grande abraço. Durante muitos anos o movimento negro usava uma campanha assim, faremos Palmares de novo. Essa é uma afirmativa antes do bem viver, que vai dizer o quê? No quilombo dos Palmares, que é uma grande referência, a sociedade, a forma social, a distribuição, a partilha, a igualdade é o que prevalecia. Então o nosso modelo, que hoje a gente espelha no bem viver, que é a mesma coisa que viveu dentro dos quilombos, é isso, é quilombar significa juntar. Só vai dar bom pra mim se tiver bom pra você. A nossa lógica de renda é outra, não é de acúmulo de renda. Sim.
Eu costumo falar para as pessoas que quando uma pessoa negra ascende socialmente, ela não vai trocar de carro, não vai viajar para o exterior. Mas ela vai fazer o quê? Vai pagar a prestação da escola da tia, o fogão da minha madrinha está detonado, a minha sobrinha está sem material da creche. Então o nosso dinheiro vai distribuir de modo que a gente pensa o quê? Na igualdade. Não é esse modelo social que a gente tem hoje, em que as pessoas querem ter mais, acumular renda, mais poder, que o poder passa pelo recurso financeiro. A nossa concepção de felicidade é uma concepção partilhada, é uma felicidade política, em que a gente tem que rir, mas tem que vir todo mundo comigo. Então, quando a gente fala de democracia, por que a gente sempre fala, a democracia está ameaçada? Para nós ela nunca existiu, porque a gente não conseguiu participar efetivamente da estrutura social brasileira. E todas as vezes que o Estado foi falar da gente, ele foi falar para nos negar a participação. Negros não frequentam escolas públicas, negros não podem votar, negros não podem estar nesse lugar, negros não têm acesso. É por isso que as políticas de ações afirmativas, quando a gente voltou de Durban em 2001, incomodou tanta gente. Então quando as pessoas nos perguntam, e agora que a democracia está ameaçada? A gente ri e responde, a democracia pra gente nunca existiu. Eu me lembro daquele liderança terena, um índio, que respondeu assim, a gente sempre viveu sem direitos. Um índio falando isso, terena. A gente sempre viveu sem direitos. Eu quero ver como é que vocês negros farão, vocês brancos de privilégios, farão para sobreviver agora a tamanho desmonte social que vai atingir essa classe dito média, cheia de privilégios na sociedade brasileira. Então, de experimentar democracia, seria uma sociedade onde nós lésbicas, nós de candomblé, nós negros, nós mulheres, nós pobres, tivéssemos acesso aos mesmos bens. Eu me lembro de Dona Helena Greco, que é uma ícone dos direitos humanos, eu fui assessora dela, e a gente falava assim, vamos lutar por uma cidadania plena. Ela dizia, Benilda, para de bobagem, não existe cidadania plena, ou você tem cidadania ou não tem cidadania. Então tem conceitos que não funcionam pela metade. Nós não tivemos acesso à democracia. Se ela existiu no Brasil, para alguns grupos, para nós ela nunca alcançou. Porque a gente teria que falar de igualdade, de participação, de divisão do bolo, de acesso a privilégios. A sociedade brasileira ela mantém uma estrutura histórica de privilégios, onde quem existe esse privilégio é o homem branco, hétero, né, é católico. Então ela tem um padrão para quem tem acesso a esse privilégio. É aquilo que Foucault fala do biopoder. Quem merece viver e em que condições a pessoa merece viver. Toda essa forma que o racismo institucional foi criado, foi projetado e é articulado, é exatamente para ter essa negação de uma forma natural. Sim. Então as pessoas nem percebem. Então eu cheguei numa empresa outro dia e fui falar sobre racismo institucional. Falei, não quero discutir com vocês, eu queria o organograma da empresa. Sim. Quando você pega o organograma, você vai pegar da chefia até o auxiliar de serviço. Onde tem negros aqui no primeiro escalão? Onde tem mulheres? Onde tem mais negros? Fulaninho chegou na empresa, um auxiliar. Fulaninho agora tem mestrado e continua auxiliar. Por que que é? Então, tem todo um desenho que é naturalizado para manter essa desigualdade. Então, que modelo de sociedade nós acreditamos? Uma sociedade plurirracial. Uma sociedade que respeite toda a nossa diversidade. Uma sociedade em que as pessoas tenham privilégios e acesso a bens que sejam naturais para todo mundo. Isso é possível de fazer. Você tem grandes modelos em comunidades africanas, você tem o afrocentrismo, que é uma cultura negada na intelectualidade branca, acadêmica. Você tem formas de organização que já foram experimentadas, que inclusive as mulheres fazem isso. Porque as nossas famílias são famílias alargadas. Os nossos terreiros de candomblé, para mim, são modelos de articulações sociais. A mãe de santo, ela não é só a pessoa que cuida do seu orixá, mas ela cuida da sua cabeça. No terreiro você recebe a mulher que apanhou do marido, você recebe um menino que está com piolho, o outro que tem baixo peso. Você cria estruturas de organização para trazer o quê? Uma cidadania, um conforto, um respeito, outras formas de sobrevivência, em que se valorize o humano. Nós estamos vivendo um caos onde a barbárie está estabelecida e legitimada por um discurso odioso de uma pessoa que hoje se diz presidente desse país. Então, ao provocar esse discurso odioso, ele tem legitimado a exclusão, legitimado a violência. Por isso que eu falo que a gente está com a espada brigando com o canhão, porque esse canhão chega e explode, devasta, estraga. Agora tem uma coisa que eu acho que essa história, esses anos trouxe pra gente, sabe, Paulinho, que eu fico muito feliz, que é o nosso orgulho da nossa identidade. Isso ninguém vai conseguir tirar da gente. Então hoje a juventude negra
um tanto assassinado, mas tem uma galera respondendo de outra forma, questionando, e aí, por que é que eu não tenho acesso à universidade? Por que é que a desigualdade continua assim? Por que é que eu tenho meu diploma hoje a duras penas e não consigo um salário igual quem tem menos escolaridade do que eu, mas é branco? A sociedade vai ter que responder a um quartel, uma guarda, uma gama de pessoas que vem pelo saber, pela competência, pela inteligência, pela identidade. Se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor forma de combate ao racismo é a afirmação da nossa identidade. E isso nós, LGBT, estamos fazendo. Nós de religião de matriz africana, ninguém quer esconder conta, ninguém quer esconder nada, a gente está indo para cima. Indo para cima, e para concluir esse bloco, Bê, e que bom que você falou desse nosso orgulho, dessa nossa ousadia, porque é nesse ponto que eu quero que você fale do seu corpo político, né? Como você tem movimentado o seu corpo político e como você acha que esses corpos políticos que somos nós todos dentro de nossas de diferentes, ai meu Deus, diferentes esferas de militância, de ativismo, como é para você pensar um novo sistema político dentro também dessa movimentação que se está hoje, né? Como a senhora acha essa luta de 40 anos que a senhora é militante? Gente, é muita responsabilidade estar com essa mulher aqui. Porque é a gente acessar também pessoas que produziram caminhos para a gente estar aqui hoje. Sem dúvidas, Paulinha. E aí eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre esse corpo político de 40 anos de militância. E eu vou falar desse corpo, mas eu queria comentar uma coisa que você falou. E ontem eu estava num debate lá na Barroquinha, e uma mesa de comunicação, e a Camila Moraes estava participando da mesa, e eu fiquei muito emocionada, porque vi Camila pequenininha, a mãe dela militante junto comigo, Vera Lopes, né, minha amiga, irmã querida, que também estava lá. Sim. E a gente chorou muito de ver a fala de Camila. E Camila fez a história do homem errado, e essa é a segunda longa-metragem no Brasil que uma mulher negra produziu. E ela falou isso aos prantos. O que isso significa? O tamanho da responsabilidade. É por isso que a gente comemora quando um filho nosso ganha um prêmio, está na universidade, porque não é uma vitória da família, é a vitória de uma história, é a vitória de uma raça. Então Camila ontem dizia, e a gente fica pensando, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Nós temos um saldo de muitas mortes, mas nós temos muitas histórias positivas e vitoriosas também que a gente precisa comemorar. Caminharei com medo, não vão me ver no desespero. Nossa voz vai ecoar em cada beco. Nossa história é resistência, salve o povo preto. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Funiô ainda em conflito, hoje morrem a tiros, grito pra ninguém. Conta pra pagar.